Imagine que você fosse a autoridade suprema no nosso país. Eu não digo nem presidente, porque no nosso sistema governamental ser presidente não quer dizer muita coisa, porque você não pode fazer tudo. Mas digamos que no mundo imaginário você tivesse poder absoluto para fazer o que você quisesse fazer pelo país. Se você fosse uma espécie de rei com poder absoluto, com toda a autoridade em suas mãos e todos os recursos deste país em suas mãos, o que você faria? Pense um pouquinho, o que você faria? Em alguns momentos, alguns irão dizer, eu acabaria com a pobreza, eu construiria mais hospitais, eu ajudaria as pessoas mais desprezadas, mais necessitadas, eu faria justiça com aqueles que praticam a injustiça, a lei iria funcionar. Então você começa a imaginar coisas que você faria para melhorar esse país. Muito bem. Bom, vamos voltar à realidade. Você não tem poder absoluto sobre o Brasil. Mas existe um lugar onde você é rei. Existe um lugar onde você tem poder absoluto. E a pergunta é, será que você usa esse poder neste lugar? Este lugar é a sua mente. São os seus pensamentos. Você pode não ter poder absoluto, nem metade, nem algum poder sequer, no seu ambiente, no seu trabalho, bairro, vizinhança, cidade, talvez nem dentro da sua própria casa. Mas você tem poder absoluto nos seus pensamentos. Aí é que entra a grande questão, porque você logo se imagina que se você fosse rei do Brasil, as coisas boas que você faria se pudesse mudar qualquer coisa. Mas você sendo o rei da sua mente, você não usa esse poder para o seu bem? O que faz você pensar que você faria algum bem ao país se tivesse todo o poder sobre ele? Vale a pergunta, não vale? Pois é, olha só, por que eu estou te perguntando isso? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9 e versículo 4, Jesus falou com alguns escribas. Escribas eram aqueles homens que eram responsáveis de escrever e copiar, manter os manuscritos das escrituras sagradas. Um trabalho muito importante, muito confiável. E estes escribas, um dia, vendo Jesus se dirigindo a um paralítico e falando para ele, filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados, os escribas pensaram com eles mesmos, esse homem blasfema. Olha só, que blasfemador. Eles não falaram, eles não pronunciaram estas palavras, eles somente pensaram. Esse homem blasfema. Só porque Jesus tinha dito para o paralítico que os pecados dele haviam sido perdoados, obviamente para libertá-lo não só dos seus pecados, como da sua doença. Porque há relacionamento entre pecado e doença. Então, Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, diz o texto, disse, por que pensais o mal em vossos corações? Aí é que está. Aqueles escribas, mesmo tão conhecedores das Escrituras que eles tinham que ser para fazer o trabalho que faziam, eles usavam os seus pensamentos para pensar o mal. Tinham informações boas, porque eram conhecedores das Escrituras, como poucos na sua época, mas não usavam aquelas informações para projetar bons pensamentos. Então, assim como aqueles escribas, são a maioria das pessoas. Infelizmente,
mesmo sendo totalmente, tendo total autoridade sobre seus pensamentos, porque você pode pensar o que você quiser. Você pode pensar o bem como você pode pensar o mal. Você pode pensar em coisas boas como em coisas ruins. Você pode ter pensamentos positivos como negativos. Você pode pensar no que te edifica e também naquilo que te destrói, que te faz te sentir mal. É você quem decide isso. Se você está em suas plenas faculdades mentais, você é rei na sua mente. Você pode não mandar em nenhum outro lugar, mas na sua cabeça você manda. Então, por que você usa desse poder e autoridade para pensar o mal? Para pensar coisas que te colocam para baixo? Pensar coisas que julgam as outras pessoas, olham com maus olhos, como aqueles escribas estavam julgando Jesus e julgando mal, por sinal. Por que você olha para as pessoas e julga mal o que você vê? Por que você olha para si e pensa mal a seu respeito? Olha para o futuro e pensa mal do seu futuro, que coisas ruins vão acontecer, que você não vai conseguir resolver aquele problema. Por que você olha para o seu passado e pensa mal a respeito do seu passado? Porque o seu passado é uma coisa fixa. Acontecimentos do nosso passado são coisas fixas que não podem ser mudadas. Mas o significado do que aconteceu, o que você pensa sobre o que aconteceu, não é algo fixo. Você pensa o que você quiser sobre o que aconteceu. E uma coisa ruim, negativa, você pode pensar positivamente sobre aquilo, você pode tirar lições daquilo, mas também você pode guardar mágoa. Você pode encher-se de lamento e pensar que burro que eu fui de fazer aquilo, e pensar mal da pessoa que te atrapalhou, que te prejudicou, que ódio daquela pessoa, que raiva daquela pessoa, tomara que isso ou aquilo de ruim aconteça com ela. Você pode pensar isso. Ou seja, você não pode mudar os fatos, os eventos, mas você pode mudar o que você pensa sobre eles. Mas por que você escolhe pensar mal sobre o seu passado? Por que você escolhe pensar mal sobre os relacionamentos que você tem? De que não vai mais dar certo esse casamento, que não adianta tentar, que seu filho não tem mais jeito, que seu marido, sua mulher não tem mais jeito, que você nunca vai encontrar alguém legal, que é melhor você se contentar em ficar sozinho mesmo pro resto da vida. Por que você pensa estas coisas? Porque, Jesus disse, pensais o mal em vossos corações. Olha a pergunta, por que pensais o mal em vossos corações? Pense nisso. É como se você fosse rei do Brasil, e com todo o poder nas suas mãos, você só fizesse o mal. Você só fizesse coisas que prejudicassem, que afundassem ainda mais esse país, se é que é possível. Mas você tendo o poder, usar esse poder para o mal. Assim são aquelas pessoas que, podendo pensar o bem, podendo imaginar coisas melhores, podendo pensar coisas que edificam, elas escolhem pensar o mal em seus corações. E por isso perdem oportunidades, perdem energia, começam a fazer coisas que materializam aqueles maus pensamentos, porque tudo que a gente faz antes a gente pensa, tudo que a gente faz primeiro passa pela cabeça. Então, se você pensa mal, você vai agir mal, é natural. Então, elas se destroem e destroem outras pessoas, tudo por quê? Porque elas não elegem esse poder dentro delas para usar o poder de pensar para o bem. Pense nisso. Pense, porque o que eu estou te pedindo para pensar é algo bom a seu respeito, algo bom para a sua vida. Você pode não ter controle de um mau pensamento que chega até a sua cabeça. Você não tem controle sobre isso, porque nós estamos abertos para o bem e para o mal e recebemos todos os tipos de informação. Mas você tem o poder de fechar a sua mente para esses pensamentos, uma vez que eles batem a porta dela. Não quero pensar sobre isso, não vou pensar sobre isso. Ao contrário, vou pensar algo bom sobre esse assunto. Você pode fazer isso. E você deveria fazer isso. Porque se você fizesse isso, pelo menos na sua vida, onde você tem controle, nos seus pensamentos, onde você tem controle,
você começaria a ver um mundo muito melhor. E se todos fizessem isso no nosso país, eu sei que é uma utopia, mas se mais pessoas usassem desse poder para o próprio bem, então, quem sabe o nosso país seria um pouquinho melhor, quem sabe os problemas que estão aí não seriam resolvidos com mais facilidade. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!